Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. Especialistas divergem do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, sobre a intenção de desativar gradativamente da rede de trolebus na capital paulista. Um dos responsáveis pelo movimento Respira São Paulo, fundado em 2004, com o objetivo de incentivar o uso da tração elétrica no transporte coletivo urbano, Jorge Françoso de Moraes, disse que há motivos técnicos, financeiros e políticos para que o sistema de trolebus seja mantido. No dia 18 de setembro de 2023, durante a entrega dos 50 primeiros ônibus elétricos com bateria de nova geração, Nunes disse que os trolebus atrapalham os projetos de aterramento da fiação e que a manutenção de rede aérea custa 30 milhões de reais por ano. Nunes ainda citou grupos de defensores de trolebus, mas disse que, como prefeito, não pode ter predileção por nenhum tipo de veículo. Segundo Françoso, em artigo, o valor de 30 milhões de reais por ano por manutenção de infraestrutura elétrica representa 150 mil por trolebus no período. Este valor é irrisório comparado aos bilhões de reais em subsídios para sistemas de ônibus. O especialista ainda diz que a rede de trolebus não atrapalha o projeto de aterramento da fiação na cidade. O especialista diz que existem já modelos de ônibus que podem operar uma parte na rede aérea e outra parte com bateria, chamado e-Trol. Modelos deste tipo vão operar futuramente no corredor BRT entre o ABC Paulista e a capital. A previsão é de que o sistema entre em operação pela empresa Next Mobilidade no ano que vem. O veículo tem tecnologia 100% nacional da empresa Eletra de São Bernardo do Campo. Os chassis são feitos de São Bernardo do Campo pela Mercedes-Benz e as carrocerias pela empresa Caio em Botucatu. O historiador e professor do Departamento de Engenharia e Sociedade da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, Peter Norton, também defendeu a manutenção dos trolebus na cidade de São Paulo. Norton diz que o foco deve ser substituir os ônibus poluentes pelos veículos com bateria e não tirar os trolebus que não poluem. O eixo Anhanguera, que liga Goiânia às cidades vizinhas, terá 6 ônibus elétricos, a bateria em operação a partir de fevereiro do ano que vem e até julho do mesmo ano. Mais 80 ônibus deste tipo devem ser entregues para a operação no sistema. Os 6 primeiros coletivos tiveram encaminhamento de compra pelo governo do estado. O eixo Anhanguera e o BRT Norte e Sul devem trabalhar em conjunto para eletrificar a frota de ônibus de forma gradativa. A promessa é do secretário-geral do governo Adriano da Rocha Lima, na primeira reunião da CDTC, Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo, que ocorreu nesta última sexta-feira, dia 27 de outubro. A CDTC foi instituída pela lei estadual que prevê uma reorganização do sistema de transportes da Grande Goiânia e, para isso, renovou a concessão das atuais empresas de ônibus por mais 25 anos, em troca de investimentos. No último dia 5 de outubro, foi aprovada pelo Alego, a Assembleia Legislativa de Goiás, o projeto do governo do estado que muda os contratos com as empresas de ônibus para ampliar a eletrificação da frota do sistema da rede metropolitana de transporte coletivo. Foram estabelecidos tipos de contratos firmados com as 4 empresas privadas, HP, Viação Reunidas, Cotego e Rápido Araguaia, que contaram com a prorrogação antecipada das contratações por mais 20 anos, e também com a estatal Metrobus. Segundo o governo do estado, os contratos com essas empresas iriam até 2028 e já havia a possibilidade de prorrogação. No início de setembro de 2023, o STF entendeu que é constitucional a prorrogação de contratos de transportes coletivos por ônibus em troca de investimentos no caso do BRT do ABC Paulista, que envolve a construção de um corredor e eletrificação de frota. Desde maio de 2022, quando foi firmado um acordo judicial entre empresas de ônibus da cidade do Rio de Janeiro, Prefeitura e Ministério Público,
o Sistema Municipal de Transportes recebeu 1.080 novos coletivos. O total engloba ônibus urbanos, micro-ônibus e executivos, entre seminovos e 0 km, todos com ar-condicionado. O dado foi revelado nesta sexta-feira, dia 27 de outubro, pelo Rio Ônibus, sindicato que representa as empresas privadas. O número não contabiliza os novos ônibus do sistema de corredores do BRT, que é operado pela Mob Rio, empresa da prefeitura. De acordo com o Rio Ônibus, destes 1.080 novos ônibus, 201 foram incluídos na frota no ano de 2022 e 879 até este mês de outubro de 2023. A frota de ônibus das empresas da cidade totaliza 3,7 mil ônibus em operação. Ainda de acordo com o sindicato, o consórcio Internorte foi o que comprou mais coletivos. O consórcio Intersul comprou 207 ônibus, o consórcio Internorte 470, o consórcio Transcarioca 111 e o consórcio Santa Cruz 292. Entre outros pontos acertados no acordo de 2022 para a melhoria dos serviços está o pagamento dos subsídios à operação considerado essencial pela entidade. Dos 3.700 ônibus em operação, 1.080 coletivos novos equivalem a uma renovação de 29,2% da frota que circula pela capital fluminense, o que comprova a importância do pagamento do subsídio. Antes do acordo, os consórcios operavam com uma média de 2.950 ônibus, com um salto para 3.700 veículos, o que significa um aumento de 25% na oferta, diz o Rio Ônibus em nota. O acordo foi selado entre as partes na sexta-feira, dia 20 de maio de 2022, após a realização de 4 audiências de mediação na 8ª Vara de Fazenda Pública, no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Com isso, a tarifa foi mantida em R$ 4,05 naquele ano. Além da renovação de frota, a Prefeitura, MP e empresas entraram em acordo com a retomada de linhas de ônibus que estavam paradas e melhor controle, inclusive com GPS, para cumprimento de viagens, horários e itinerários. As empresas que operam linhas rodoviárias no estado do Rio de Janeiro com tarifas A e AC poderão reforçar suas frotas nas ligações que são permissionadas pelo Detro-RJ. A portaria do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira, dia 27 de outubro, revoga e substitui medida anterior, a portaria número 1690, de 15 de dezembro de 2022. A portaria considera a tipicidade da demanda por transporte rodoviário intermunicipal de passageiros em determinadas épocas do ano. Nesses períodos, muitas empresas que integram o sistema rodoviário intermunicipal de passageiros não conseguem atender a demanda excedente com sua própria frota, diz o Detro-RJ. O departamento considera ainda que após o período pandêmico, a tendência é que a demanda de usuários seja maior nos períodos festivos. Nestes casos, as empresas de ônibus poderão reforçar suas frotas da seguinte maneira: com veículos de outra permissionária de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, com veículos de empresa autorizatária de fretamento regularmente cadastrado no Detro-RJ, ou com veículos de permissionária concessionária do mesmo grupo econômico ou de outra pessoa jurídica. Para isso, a empresa interessada no reforço de frota deverá formalizar o pedido com no mínimo 30 dias de antecedência para veículos que não possuírem registro no Detro-RJ e 10 dias de antecedência para veículos já cadastrados. O pedido deverá ser realizado através de requerimento administrativo e enviado ao endereço eletrônico serpro@detro.rj.gov.br, acompanhado de diversos documentos. A autorização de reforço de frota será concedida por 30 dias ininterruptos, mediante a aprovação em vistoria. A Coordenadoria de Vistoria disponibilizará até 2 datas para a realização de vistoria. Em caso de não apresentação em nenhuma das datas, o veículo será considerado como reprovado. Nesta última quinta-feira, dia 26 de outubro, a Aviação Ouro e Prata recebeu o troféu Top de Marketing 2023, concedido pela Associação dos Dirigentes de Marketing e Vendas do Brasil, a ADVBRS, na categoria de Transportes e Logística. Este reconhecimento foi atribuído em virtude do
CASE, passagem neutra, que visa neutralizar as emissões de carbono provenientes das viagens de ônibus do grupo Ouro e Prata. O troféu Top de Marketing é uma celebração anual que destaca profissionais e organizações por suas notáveis práticas em marketing e vendas. O CASE vencedor, passagem neutra, reflete o compromisso da aviação Ouro e Prata com a responsabilidade socioambiental. Este projeto abraça 12 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, resultando na compensação de mais de 15 toneladas de gás carbônico ao longo de 1 ano e meio. Esta premiação reforça nosso compromisso contínuo com a inovação e a sustentabilidade. Estamos profundamente orgulhosos de liderar esta iniciativa, alcançando o equilíbrio entre eficiência operacional e responsabilidade ambiental, como descreve Luana Fleck. Nesta segunda-feira, surgiram nas redes sociais uma imagem informando que a Autoaviação Progresso seria a mais nova integrante do grupo Guanabara. Logo depois surgiram mais imagens de uma possível nova pintura da Progresso, com o padrão da Guanabara. Em contato com a assessoria da imprensa da Guanabara, a empresa informou que a postagem é falsa, que a informação não procede, portanto, se trata de mais uma fake news. As empresas mantêm uma boa relação, mas não existe nenhuma intenção de venda da empresa pernambucana para o grupo Guanabara. A Autoaviação Progresso está entre as mais importantes empresas de transporte interestadual e intermunicipal no país e tem por trás uma longa história de trabalho e constante inovação. Em operação desde 1932, a companhia é reconhecida pelo pioneirismo. Foi a primeira empresa de transporte que estabeleceu o serviço regular de ônibus ligando Guaranhuns ao Recife. Ela integra o grupo ADTSA, da qual fazem parte outras empresas como Viação Cruzeiro, Expresso Veracruz e as concessionárias Meira Lins, Pijale, Regency e Novo Mundo e Silcar, além de outras empresas de diversos segmentos. A Aviação Piracicabana recebeu aprovação prévia da Artesp para incorporar a empresa Cruz de Transportes. Ambas as empresas pertencem ao Grupo Comporte, liderada pela família de Constantino Oliveira, fundador da Gol Linhas Aéreas. Com isso, gradativamente o nome Empresa Cruz, um dos mais tradicionais do transporte do estado de São Paulo, pode deixar de ser usado. A tradicional empresa de Araraquara, em São Paulo, foi fundada em 1938 pelo imigrante italiano Leonardo Cruz. Adquirida posteriormente pelo Grupo Comporte, a empresa é responsável por diversas linhas que ligam o interior paulista à capital e ao litoral do estado de São Paulo. O despacho do diretor de Procedimentos e Logística da Artesp, publicado no Diário Oficial desta última quarta-feira, dia 25 de outubro, determina que a aprovação definitiva da incorporação fica condicionada à inteira formalização perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo, bem como a apresentação de outros documentos que a agência possa solicitar. O Grupo Comporte tem feito outras incorporações dessa natureza, sob a marca da Piracicabana. Agora falamos sobre as últimas ocorrências do mundo rodoviário. A PRF, Polícia Rodoviária Federal, no Espírito Santo, realizou na noite desta última sexta-feira, dia 28 de outubro, a quarta fase da Operação Fim da Linha, no Coletivo Seguro. A intenção é inibir assaltos, crimes relacionados a assédio, importunação sexual e tráfego nos ônibus. As ações, desta vez, se concentraram no quilômetro 271 da BR-101, na cidade de Serra, na região metropolitana de Vitória. O trabalho teve apoio na Guarda Municipal de Serra. Além da fiscalização para detectar e impedir crimes, a PRF e a Guarda realizaram ações de orientação aos passageiros e trabalhadores do sistema Transcol da região metropolitana. Um ônibus articulado do BRT do Rio de Janeiro pegou fogo na manhã deste sábado, dia 28, assustando passageiros e motoristas que estavam pelo local. O incidente ocorreu na estação Dom Bosco, no corredor Transoeste, no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro. O veículo estava lotado, mas o motorista e os passageiros conseguiram sair a tempo e ninguém se feriu.
Os motoristas dos demais veículos, assustados, voltaram na contramão na Avenida das Américas. As causas ainda serão apuradas, mas a Mob Rio, empresa de prefeitura que opera o BRT, acredita que ocorreu uma pane no veículo, que integra a frota mais antiga e que está sendo trocada. O coletivo seguia para a Barra da Tijuca, também na zona oeste. Agentes da Polícia Civil do Rio de Janeiro escoltaram diversos ônibus da aviação útil que acabaram fretados para levar alunos para uma festa escolar no bairro de Guaratiba na tarde desta última segunda-feira, dia 23 de outubro. Os professores decidiram manter cerca de 400 crianças no Megaville Clube Guaratiba, local da festa dos alunos, por medida de segurança. A região na zona oeste do Rio teve 35 ônibus incendiados durante a tarde em uma ação terrorista jamais vista na cidade. Os alunos acabaram embarcados nos ônibus que tiveram a escolta da polícia até a unidade escolar baiense da Barra da Tijuca e Freguesia. Apesar do susto, todos desembarcaram nas unidades escolares de destino em segurança. Um ônibus da Expresso São Francisco, que operava a linha 180 Japeri Nova Iguaçu, acabou pegando fogo na tarde da última terça-feira, dia 24 de outubro, quando seguia a viagem pela rodovia Presidente Dutra, em Queimados, na Baixada Fluminense. De acordo com o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, o quartel acabou acionado para atender a ocorrência por volta de 2 horas e 27 minutos da tarde. A Expresso São Francisco informa que houve um problema no coletivo e que a operação no trecho acabou não prejudicada. Um ônibus rodoviário da Aviação Garcia pegou fogo na PR-986 em Rolândia, no norte do Paraná, como informa o Corpo de Bombeiros. De acordo com a corporação, o incêndio ocorreu na madrugada desta última quarta-feira, dia 25, e apesar do susto não houveram feridos. A Aviação Garcia informa que o coletivo saiu de Maringá e teria como destino final a rodoviária de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Todos os passageiros acabaram relocados em outro ônibus do mesmo modelo e seguiram viagem em segurança. A causa do acidente segue analisada, como informa as autoridades. Passageiros de um ônibus da Via Verde que operava a linha 612 acabaram assustados com a suspeita de uma bomba no coletivo que acabou mobilizado pela Polícia Militar do Amazonas na manhã desta última quarta-feira, dia 25. De acordo com a corporação, agente do Grupamento de Manejo e Artefatos Explosivos acabou acionado para o local. O coletivo estava parado na rua Montes Castelo, no Jardim Japim, na zona sul de Manaus. Apesar do susto, não há informações sobre feridos. A Polícia Militar do Amazonas informa que foi localizado um simulacro, ou seja, uma falsa bomba. Ainda segundo a PM, o material acabou detonado. A Polícia Civil deve analisar as imagens para entender a motivação do crime de tentar explodir um coletivo na capital. Um acidente com um micro-ônibus escolar e um coletivo da linha 638, estação Vilarinho, Minas Caixas, deixou ao menos 5 estudantes feridos na manhã desta última quarta-feira, como informa o Corpo de Bombeiros. Segundo a corporação, o micro-ônibus seguia viagem com 17 estudantes e o motorista quando houve a colisão no bairro Serra Verde. De acordo com os militares, 3 vítimas acabaram socorridas ao Hospital Risoleta Neves, sendo que 2 apresentavam traumatismo craniano encefálico. Ainda segundo os militares, algumas crianças foram levadas pelos pais para atendimento médico. Outros 2 alunos que estavam no micro-ônibus ficaram feridos e foram encaminhados ao hospital. A Prefeitura do Rio de Janeiro informa que 3 homens acabaram presos por vandalismo na estação do BRT Rio Curicica, no início da manhã desta quarta-feira, na Estrada dos Bandeirantes, na zona oeste da capital fluminense. De acordo com a administração municipal, os agentes do BRT Seguro acabaram acionados pelo Centro de Controle da Mob Rio sobre a ação de vandalismo. Ao chegar na estação, os agentes perceberam que os 3 homens tentavam embarcar em um ônibus articulado. O motorista do coletivo informou que eles não poderiam seguir viagem com um carrinho de carga, onde os mesmos afirmaram que não deixaram o veículo. Em retaliação ao motorista, antes de deixar o ônibus, um dos homens acabou quebrando o vidro lateral da porta do ônibus com uma barra de ferro. A equipe prendeu todos os envolvidos na ocorrência e os encaminhou para a 32ª DP na Taquara.
Um trem acabou atingindo um ônibus na tarde desta última terça-feira no bairro Antônio Bezerra, como informa a Etufor. Apesar do susto, não há informação sobre feridos. Em nota, a Metrofor afirma que o coletivo avançou a sinalização e acabou atingido pela composição. Populares afirmaram que o ônibus estava com problemas, já que a Metrofor, por meio de nota, disse que o ônibus avançou a sinalização. A Etufor investiga o acidente. O Sindicato das Empresas de Ônibus Passageiros do estado do Ceará está apurando o incidente. Um acidente envolvendo um ônibus da Expresso Princesa dos Campos e um carro deixou uma pessoa morta e 4 feridos na altura do quilômetro 417 da BR-373 no município de Candói, no interior do Paraná. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a colisão ocorreu por volta de 1h50 da manhã desta última quinta-feira e chamou a atenção de quem passava pela região. O coletivo, segundo a corporação, seguia de Capanema com destino a Curitiba e colidiu contra o carro que fazia uma conversão na rodovia. O motorista do carro, que não tinha habilitação, acabou morrendo no local. Os feridos estavam todos no carro modelo Sandero. 2 mulheres, um adolescente de 17 anos e um homem que estava no veículo de passeio foram encaminhados para a Santa Casa da cidade. O motorista do ônibus e os demais passageiros não apresentaram ferimentos. Um acidente envolvendo um dos novos ônibus da Expresso São Luís deixou uma pessoa morta na noite desta última quarta-feira na BR-163 entre Diamantino e Nova Mutum. De acordo com a concessionária Rota do Oeste, que administra o trecho, o acidente ocorreu por volta de 9h30 da noite. Segundo a concessionária, um passageiro que não teve identidade revelada acabou morrendo preso às ferragens. O coletivo seguia viagem com 2 motoristas e 32 passageiros no momento do acidente. 2 pessoas acabaram encaminhadas para um hospital. A concessionária afirma que o coletivo atingiu um boi que estava na pista, perdendo o controle e batendo em um caminhão carregado com tinta. Parte da carga do caminhão acabou derramada na rodovia. A PRF atendeu a ocorrência e afirma que a pista acabou liberada por volta de 3 horas e 25 minutos da madrugada. Os passageiros estão reclamando que vários ônibus da aviação pavunense que operam nas linhas 384, 399, 945, 779, 793 e 795 estão apresentando goteiras, principalmente em dias de chuva. Os clientes afirmaram que não há fiscalização da Secretaria Municipal de Transportes, responsável pelos ônibus da cidade. Uma passageira acabou registrando o momento em que o coletivo apresentava inúmeras goteiras durante a linha 399. A aviação pavunense ainda não se manifestou sobre as reclamações dos clientes até o início da tarde de hoje, como informa o jornal O Dia. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu um ônibus rodoviário na tarde desta última quinta-feira com 43 estrangeiros e 91 quilos de cloridrato de cocaína durante uma fiscalização na BR-163 em Nova Alvorada do Sul. De acordo com a corporação, o coletivo seguia escoltado com um Jeep Compass e teria deixado Corumbá seguindo o destino final até a cidade de São Paulo. No carro de passeio, um casal acabou mostrando nervosismo durante a abordagem policial. O motorista do carro afirmou ser dono do ônibus e seguia acompanhando a viagem. Todos foram encaminhados à base da PRF. Com auxílio do grupo de cães de operação com cães da PRF, a equipe encontrou vários tabletes de cocaína escondidos em compartimento oculto no ônibus. O condutor do Jeep confessou ser responsável pelo transporte do ilícito. Nenhum dos passageiros estrangeiros seguia com documentação de entrada no Brasil. A ocorrência segue com a Polícia Federal de Dourados. Um ônibus da aviação Minas Gerais acabou entalado na manhã desta quinta-feira após realizar uma manobra em local inadequado para o coletivo na cidade de Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. O incidente ocorreu na rua Presidente Vargas e chamou a atenção de moradores e motoristas de ônibus da região. Alguns moradores da região afirmaram em grupos de mensagens por aplicativo que essa situação é recorrente. Nossa equipe segue tentando contato com a aviação. Um acidente envolvendo uma moto e um ônibus escolar na última quarta-feira deixou um morto na zona rural da cidade de Jaru, no interior do estado da Rondônia. A vítima foi identificada como Ananias Cardoso dos Santos, de 60 anos.
De acordo com o Corpo de Bombeiros de Rondônia, a corporação acabara acionada, mas ao chegar no local, a vítima já estava sem vida. Não há informações sobre os alunos transportados no coletivo no momento do acidente. Um acidente envolvendo um ônibus do BRT e uma viatura da Polícia Militar do Pará deixou um policial ferido na manhã desta última sexta-feira. De acordo com a Prefeitura de Belém, o acidente ocorreu na altura do quilômetro 11 da Avenida Augusto Montenegro, no distrito de Icoaraci. A viatura da Polícia Militar seguia em uma perseguição quando acabou colidindo com a lateral do coletivo. O policial que dirigiu o coletivo acabou socorrido por uma ambulância do Corpo de Bombeiros. O estado de saúde dele não foi informado. A empresa Suzantur Ribeirão Pires é alvo constante de reclamações dos passageiros e clientes por não manter mais ônibus em circulação na cidade. De acordo com a vereadora Márcia da Coletiva de Mulheres, o Ministério Público de São Paulo já recebeu uma representação sua para apurar a situação no transporte. A representação acabou realizada após inúmeras reclamações de passageiros da região. A vereadora, porém, não informou quantos ônibus estão em operação depois das reclamações dos passageiros. A vereadora afirma que a Suzantur está operando rotas com ônibus com mais de 6 anos, o que é contra o contrato. Segundo a parlamentar, a empresa estaria circulando com 10 ônibus com idade superior aos 6 anos. O número de ordem desses coletivos, porém, não é mencionados. A Prefeitura de Ribeirão Pires afirma que em setembro a empresa afirma ter transportado 20.810 passageiros por dia. A administração municipal disse que esse número representa 80% do número de passageiros previsto por contrato. Vale lembrar que o Ministério Público de São Paulo segue investigando a empresa Suzantur no município de Mauá. A Timon City, empresa de ônibus que atende Timon no Maranhão e também liga a cidade de Teresina no Piauí, vai encerrar as atividades neste mês de outubro de 2023. A companhia alega dificuldades financeiras geradas por desequilíbrio econômico entre os custos operacionais e a arrecadação diante da defasagem da tarifa e da queda de quantidade de passageiros. O transporte clandestino e a concorrência dos aplicativos também agravaram na crise da empresa de ônibus. Para tentar reduzir os impactos, o CIMO, Consórcio Intermunicipal de Mobilidade Urbana, realiza o cadastramento de donos de vans e ônibus que possam fazer o trajeto. A Expresso Autobus, que faz a locação de ônibus para o TCA, Serviço Municipal de Transporte Coletivo de Araras, decorou 2 veículos natalinos. Os ônibus devem ser apresentados na cidade neste sábado, e com fitas e lâmpadas de LED, a iluminação contorna os principais elementos do design da carroceria, com diferentes cores, entre branca, azul e vermelha. Segundo a empresa, o intuito é revezar em todas as linhas da cidade para levar um pouco da esperança e luz neste Natal, ainda mais depois das dificuldades que a pandemia impôs a toda a sociedade. Os ônibus serão colocados nas linhas de acordo com as escalas habituais de horários e a tarifa é a mesma de todo o sistema. A Expresso Autobus foi contratada em agosto de 2021 pela Prefeitura de Araras, que vê na locação uma possibilidade de gerar uma economia de aproximadamente 23% aos cofres públicos. O sistema de Araras é de operação do poder público que conta também com frota própria. A Expresso Autobus é ligada ao grupo empresarial que tem experiência no segmento de ônibus urbanos, com aviação Talismã e de fretamento, com a Opinião Turismo em Rio Grande da Serra, na região do ABC Paulista, na Grande São Paulo. Anunciada essa semana pelo secretário estadual de Transporte e Mobilidade, Washington Reis, e o subsecretário estadual de Energia e Economia do Mar, Felipe Peixoto, em um vídeo gravado nessa última segunda-feira, dia 23 de outubro, a linha Niterói-Barra da Tijuca já está prestes a sair do papel.
Conforme informamos aqui no canal na última quarta-feira, inicialmente serão duas versões da linha, uma urbana e outra executiva. Houve uma mudança nos prefixos das linhas, como informamos. Inicialmente, seria a 700D Charitas Barra da Tijuca via Jardim Botânico e a 1700 Charitas Barra da Tijuca via Jardim Botânico, de acordo com a solicitação de criação da linha feita ao Detro RJ. Em outro documento datado de 27 de outubro, as linhas passarão a ser designadas a 785D Charitas Barra da Tijuca via Jardim Botânico e a 1785D Charitas Barra da Tijuca via Jardim Botânico. Segundo o documento, a nova numeração sugerida guarda coerência com as linhas 755D e a 775D, operadas pela mesma permissionária, a Autoviação 1001. Busca-se com isso manter o conceito de conjunto para as referidas ligações. A linha rodará ainda em caráter experimental até que haja uma licitação para formalizá-las, pois não há previsão legal para a criação de novas linhas sem que ocorra o processo. Linhas experimentais podem rodar por um período máximo de 2 anos ou até que haja uma licitação, o que ocorrer primeiro. Ainda segundo a solicitação, a linha deverá fazer o trajeto pela Zona Sul, passando pelo túnel Santa Bárbara, Botafogo e Jardim Botânico. Ambas as linhas deverão ser operadas pela Aviação 1001, e o ponto final sugerido na Barra da Tijuca é o Shopping Aerotal, de onde saem outras linhas intermunicipais da 1001. O pedido de criação das novas linhas experimentais foi feito nesta terça-feira, junto ao Detro RJ. A linha deverá iniciar suas operações tão logo seja publicada a autorização pelo Detro RJ no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro. Nesta quarta-feira, dia 25 de outubro, a Buscar realizou a entrega oficial de 4 novos VistaBus DD para a Aviação Novo Horizonte, uma das principais prestadoras de serviços de transporte do Brasil, com sede em Vitória da Conquista, na Bahia. O modelo de ônibus que vai reforçar a frota da empresa é referência em conforto e segurança. O VistaBus DD possui 60 lugares, sendo 48 poltronas Class Leito no piso superior e 12 poltronas Leito no piso inferior, todas equipadas com entrada USB individual. O modelo ainda conta com sanitário, ar-condicionado, geladeira, bebedouro elétrico. Com o chassi O500 RSD 6x2 da Mercedes-Benz, o ônibus já apresenta o sistema Euro 6, que melhora a qualidade do ar e diminui o impacto ambiental. O ônibus é equipado com câmera de ré, câmbio automático, amortecedor pneumático na poltrona do motorista e cinto de segurança de 3 pontos. Outro destaque do produto é o display de mensagem com relógio indicador de sanitário ocupado. Projetado para oferecer comodidade aos passageiros portadores de necessidades especiais, o ônibus contém elevador para cadeirante e 2 poltronas exclusivas. O jogo de faróis e o sistema de iluminação aliados às cores azuis e amarelo creme, característicos da Aviação Novo Horizonte, deixam o VistaBus DD com design ainda mais elegante para rodar nas estradas de todo o Brasil, diz a Buscar em nota. A Nova Itapemirim Suzantu divulgou nesta terça-feira, dia 24 de outubro, as 11 linhas que programa retomar em novembro. Segundo a empresa, as datas exatas vão depender de quando vão ser emitidas as documentações dos ônibus novos e seminovos que estão chegando às garagens e das liberações dos quadros tarifários pela ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres. Com estas novas retomadas, serão 40 linhas em operação. A empresa está recebendo as primeiras unidades do lote total de 40 ônibus 0 km de 2 andares Marco Polo de 8.800 DD e aguarda a conclusão dos primeiros 20 ônibus 0 km de bagageiros mais amplos e piso único no Marco Polo G8 1350. Lembrando que são previsões enviadas pela empresa, podendo haver alterações. Confira aí na tela as seguintes linhas: Rio de Janeiro a Cachoeiro de Itapemirim, Rio de Janeiro Afonso Cláudio, Rio de Janeiro Porto Alegre, Rio de Janeiro Teófilo Otoni, São Paulo Teófilo Otoni, São Paulo Cachoeiro de Itapemirim,
São Paulo Caratinga, via Ipanema, São Paulo Cataguases, Guarapari, Rio de Janeiro, São Paulo Mantena e Brasília, Porto Alegre. Falando novamente, são apenas previsões enviadas pela empresa, ou seja, podem haver alterações a qualquer momento. E antes de finalizar, uma última notícia. A cidade de Campinas, em São Paulo, expandiu o atendimento do BRT Campo Grande em 3 novas linhas alimentadoras e circulares que tiveram início de operação nesta segunda-feira, dia 23 de outubro. Os ônibus das seguintes linhas circularão nos dias úteis, sábados, domingos e feriados, sendo elas a 232 Satélite Íris 4, a 233 Jardim Florence 1 e a 234 Satélite Íris 3. Todas terão a primeira viagem do dia saindo do terminal Satélite Íris nos horários das 4h50, 4h30 da manhã, respectivamente. Os intervalos dos coletivos são de 35 minutos. Os itinerários farão a ligação dos bairros ao terminal Satélite Íris e nestes, os passageiros poderão seguir para outras 4 linhas do BRT Campo Grande, a BRT 20, a BRT 21, BRT 25 e a BRT 26. Cachoeiro do Sul, no Rio Grande do Sul, reabre licitação no transporte coletivo. A concessão tem valor total estimulado de quase 120 milhões de reais pelo prazo de 15 anos e concorrência havia sido suspensa por medida judicial. Estudantes que prestarem o Enem terão acesso a ônibus gratuitos em Guarulhos, em São Paulo. Para usufruir do benefício, candidatos precisarão apresentar comprovante de inscrição na prova e um documento com foto. Para o Tarifa Zero em São Caetano do Sul, a Prefeitura assina novo contrato com a VIP nesta segunda-feira, dia 30 de outubro, e confirma a gratuidade a partir da quarta, dia 1º de novembro. A declaração foi dada por Aurício neste sábado, dia 28. A empresa deve colocar mais ônibus em operação, já que a estimativa é de documento da quantidade de usuários. O prefeito citou o exemplo de empresa que vai economizar R$600 mil por ano em vale transporte e acredita que a gratuidade pode estimular o emprego de moradores na cidade. E para fechar, o transporte coletivo de Belo Horizonte ganha 213 novas viagens de ônibus a partir desta segunda-feira, dia 30 de outubro. As viagens serão distribuídas em 56 linhas municipais. De acordo com a Prefeitura, desde o mês de julho, o sistema de transporte coletivo ganhou 1.317 viagens, sendo 745 nos dias úteis e 572 nos finais de semana, aos sábados, domingos e feriados. Além disso, 220 coletivos foram integrados no atendimento ao público. Apenas em setembro foram acrescidas 197 novas viagens por dia útil, sendo 114 no início do mês e mais 57 novas viagens, e outras 26 viagens com a criação da linha 721 Estação São Gabriel, Maria Tereza via Parque Cerrado. Já no atual mês de outubro, o município recebeu novas 184 viagens aos sábados e 234 aos domingos. Então essas foram as últimas notícias, informações e ocorrências do mundo rodoviário. Não se esqueçam que em breve traremos mais notícias e informações somente aqui para você. Eu espero que tenham gostado do vídeo, uma boa noite para todos e até a próxima.